Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula do módulo de cores. Nessa aula a gente vai fechar aí as cores primárias, falando do amarelo. A gente já falou do vermelho, do verde, do azul e agora a gente vai falar da cor amarela. Lembrando que na primeira aula a gente falou sobre todas as cores, sobre os efeitos dela como um todo, sobre estudos que foram desenvolvidos com formas e cores, com cores análogas, o que são cores triádicas, tetrádicas. E a gente trouxe exemplos de como essas cores foram aplicadas em peças promocionais. Então dá uma olhada lá que ficou super legal. Tá bom, pessoal? Se você ainda não viu a primeira aula, sugiro que você assista essa aula antes da aula amarela, tá? Porque você vai ter uma base das cores como um todo, para que aí sim a gente possa se aprofundar em cada uma delas, como é o caso agora. Além da gente ver análises desenvolvidas por pesquisadores, a gente vai no final da aula, como sempre, analisar a cor amarela e de mais 3 marcas com eletroencefalograma, ressonância magnética, e a gente vai mostrar para vocês o resultado, tanto da cor amarela quanto da cor dessas outras 3 marcas. Porque aí você consegue analisar essas marcas de acordo com as outras cores também, porque a gente está sempre analisando uma marca do setor financeiro, outra do setor de alimentos e outra do setor de entretenimento focado nos streamings, né? Então você vai conseguir ter a nota de cada uma das cores, assim como a nota dessas marcas, desses segmentos para cada uma das cores. E aí, claro, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui embaixo da aula, porque na aula de dúvidas, mesmo que você não esteja presente, você não possa estar presente, eu vou responder todas as dúvidas que estiverem nos comentários e nas pessoas que estiverem ao vivo também. Então, sem mais delongas, vamos começar com a aula amarela? Vamos lá, está aí na tela para vocês, né? De acordo com o campo psíquico de Rosset, a cor amarela está muito relacionada à atenção, né, pessoal? Emoções e sensações positivas, como a alegria, a energia e a criatividade. Então a gente vê isso até no dia a dia, né? Quando a gente está naquele dia de sol, parece que a gente está mais alegre, está mais disposto, né? Porque aquele dia está mais iluminado, ele está, né, com mais vida, né? Parece que ele tem mais vida. Por mais que você goste aí de um dia mais frio, de um clima menos, né, ensolarado, com certeza, né, quando você vai aí para uma praia ou para algum lugar de uma natureza exuberante, para uma lagoa, para um sítio, para uma fazenda, alguma coisa do tipo, por mais que o clima esteja friozinho, né, aquele dia de sol é bom, você fica dando aquela lagarteada, né? Quando você vai nos países europeus, você vê que as pessoas vão para a praça dar uma lagarteada. Isso é porque, pessoal, às vezes na sombra você tá ali com 0 graus. Aí você vai para o sol, tá com 10 graus. Parece que é pouco, mas você sai de 0 para 10, dá até um calorzinho, né, pessoal? Eu lembro que eu fui para um congresso de design, né, que acontece sempre lá na Argentina, em Mar del Plata, e o Trimarti, né, é desenho gráfico, e lá eu entendi o que é o lagartear dos europeus, né, porque a gente estava numa praça e você saiu da sombra, chegou na praça, poxa, aquele calorzinho gostoso, aí a gente olhava para o lado, um monte de gente fazendo a mesma coisa, né, dando aquela lagarteada ali, pegando um sol. Então, o amarelo, né, embora a cor do sol seja a luz branca, né, o amarelo ele está muito relacionado a isso, porque quando a gente olha realmente para o sol, a gente vê aquela natureza, aquelas coisas mais iluminadas, parece que você tem um pouco mais de positividade, né? Parece que tem um pouco mais de energia do que aqueles dias mais cinzentos, né? Aqueles dias mais nublados. Outra questão da cor amarela é que ela é usada para chamar atenção, comunicar vitalidade e estimular a mente. Por isso que a gente trouxe aí essa senhora, que deve ter seus 80 anos, mas olha a energia, olha a vitalidade dela e certamente ela está chamando a sua atenção, né? Seja pelos braços levantados, pela boca super aberta, como se ela estivesse dando aquele grito de uhul, yeah, não sei o que, o cabelo ali voando, né? Mas também o casaco amarelo, né? Que está contrastando aí com a blusa branca, com a calça cinza e com o fundo, né, do próprio slide branco. No entanto, a gente tem que entender que o impacto da cor amarela pode variar de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. É importante sempre considerar, pessoal, o contexto e as preferências individuais ao usar o amarelo em diferentes aplicações. Até porque a gente vai ver daqui a pouco, o amarelo não está só relacionado a coisas boas, o amarelo também pode ajudar
a enjoar algumas pessoas, né? E dependendo do contexto que ele esteja sendo utilizado, ele pode também trazer conotações negativas. Então é por isso que a gente precisa sempre entender qual é o ambiente em que a gente vai introduzir o amarelo, qual é o objetivo daquela cor naquele ambiente e entender se as pessoas que estão tendo esse estímulo do amarelo naquele ambiente, elas estão reagindo a ele como você gostaria que elas reagissem. Ah, eu tô ganhando energia, tô tendo tarefa, tô ficando mais feliz, tô tendo uma sensação positiva. Ou não, tô tendo uma sensação negativa. Então, como a gente fala, né, na aula analista em neurobranding, esses são os satisfatores e os insatisfatores daquele ambiente. Às vezes você coloca um elemento que ele satisfaz, ou seja, que ele ajuda com que a pessoa tenha ali a emoção que você pretendia, e às vezes ele é um insatisfator, ou seja, ele prejudica com que a pessoa tenha a emoção que você gostaria naquela experiência, naquele ambiente, beleza? Então é sempre importante a gente saber qual é o objetivo, aplicar esse objetivo e mensurar para a gente ver se ele está sendo alcançado. Bom, aqui no nosso segundo slide, a gente fala sobre a alegria e a felicidade, né? Então, novamente, trouxe uma pessoa aí mais idosa, mas né, com aquele casaquinho amarelo, aquele sorriso gostoso, né, no rosto. Então é isso, a cor amarela ela é frequentemente associada à alegria, otimismo e felicidade, ou seja, a gente está reforçando o conhecimento do slide anterior. Ela é vibrante e brilhante, evocando um sentimento de positividade e calor. Por isso é comum ver o amarelo em celebrações e festividades. Então a gente vai ver, por exemplo, no Ano Novo, a gente usa muito o amarelo, o dourado, né? Então aqui tem uma variação aí do amarelo, né? Do amarelo gold, mas justamente que traz essas celebrações, essas festividades, positividade, calor, reforçando o que a gente falou ali no slide anterior. Bom, aqui a gente está falando sobre energia e estímulo. O amarelo é uma cor que pode estimular a mente e aumentar a energia. Pode ser usado para criar um senso de vitalidade e entusiasmo. Então a gente vê aqui uma propaganda da Shell, que é uma marca do setor de energia, né, do setor de combustíveis, e ele está falando aí sobre eficiência energética e está falando sobre estudantes, né, centenas de estudantes que inovam em prol da eficiência energética. Então a gente está falando aí de um estímulo da mente, né, está falando de jovialidade, né, a mente do jovem que é conhecida por ser estar em ebulição, digamos assim, com muitas ideias, muitas conexões, de acordo com aquilo que ela está aprendendo agora, com aquilo que ela aprendeu. E isso normalmente gera esse entusiasmo, né? A gente, quando aprende uma coisa que a gente queria aprender, a gente fica muito entusiasta, fica com uma vitalidade lá no alto, você fica empolgado, né? Então, o amarelo ele tem a possibilidade de auxiliar, né, com que essas emoções sejam alcançadas. Então isso tudo torna o amarelo uma escolha comum em logotipos e materiais de marketing, especialmente em setores relacionados à juventude, à inovação e à criatividade, né? Basicamente corroborando aquilo que a gente acabou de falar. Uma outra aplicação no amarelo é na sinalização. A cor amarela é altamente visível e chama a atenção, tornando-se uma escolha popular para sinais de alerta, sinalização de trânsito e materiais de segurança. É frequentemente usada para indicar perigo ou para destacar informações críticas, pessoal. Vocês já devem estar acostumados a ver aí sinalização de trânsito nessa corzinha aí, né? Amarelo e preto. Isso porque o amarelo junto com o preto é um dos contrastes mais eficientes que a gente pode alcançar. Você coloca ali o preto e coloca alguma coisa amarela ali no centro, e aí obviamente aqui o sinal ele está preto de novo, porque o que ele está fazendo? Ele está colocando aí uma cor amarela no entorno, que já ajuda a chamar a atenção. Aí ele coloca uma cor preta. Por quê? Porque essa cor preta, essa borda preta grande, ela acaba gerando um buraco aí triangular no meio, certo? Quando ele preenche esse buraco triangular com amarelo, isso gera um grande contraste. Lembra lá na aula 1 que a gente fala que atenção, contraste é igual a atenção? Então aí você já está fazendo o primeiro objetivo dessa placa, que é chamar a atenção através do contraste. Como você já chamou a atenção através do contraste, né, o amarelão ali no meio da borda preta e da outra borda amarela, você coloca ali um pictograma. O que é um pictograma? Pictograma é uma representação simbólica de algo. Nesse caso, do ponto de exclamação. Podia ser uma pessoa, aquele bonequinho famoso do banheiro, né? Banheiro masculino, banheiro feminino. Né? Então você tem aquele pictogramazinho que é um desenho simplório, né? Simplista.
um desenho com o mínimo de detalhes possível. E aí, quando você coloca esse pictograma no meio de uma placa que foi desenhada para gerar contraste ali onde o pictograma se encontra, você consegue fazer a leitura daquela mensagem de uma forma muito fácil. Você vê o símbolo com muita facilidade, porque ele está envolto de um grande contraste. Beleza, pessoal? Então é por isso que você consegue prestar atenção muito facilmente nas placas de trânsito. Porque normalmente na natureza você não tem alguma coisa muito grande que seja ali preta e amarela, né? E mesmo que você tenha alguma coisa desse tipo, essa placa aí no meio ela vai destoar. Então, se eu tenho um fundo amarelo, a borda preta ela já dá uma travada ali naquele fundo e delimita a minha área de atuação. Então, ao invés de eu ter uma parede amarela, eu tenho uma parede amarela com um triângulo no meio que está envolto por uma borda preta. E aí você, novamente, se atenciona para o meio dessa placa. E aí você vai ver o símbolo ali dentro, beleza, pessoal? Então é assim que essa placa de trânsito atrai a nossa atenção, não só essa como todas as outras. E essa cor preta e amarela ela não foi selecionada ao acaso. Ela simplesmente é uma das cores, um dos contrastes mais importantes e que mais impactam na nossa atenção. Tá bom, pessoal? E aí aqui a gente vai falar novamente de criatividade, né? Só que agora criatividade e comunicação. O amarelo é associado à criatividade, comunicação e expressão. Pode estimular o pensamento criativo e a expressão artística, tornando uma escolha comum em ambientes de aprendizado e locais de trabalho criativos. Então a gente traz aí para vocês uma imagem de um escritório, né, onde ele tem uma boa parte da sua coloração amarela, seja na parede ou seja misturada, né, no chão para formar a cor marrom, tá, pessoal? E aí isso sim estimula a criatividade. Você vê ali que aquele é um ambiente que é legal, é gostoso, e você vê que não é aquele ambiente de você descansar, de você dar aquela dormida, né? É um ambiente que te estimula a ação, certo? Uma outra questão que está vinculada aqui, né, são as conotações culturais, como a gente falou lá no primeiro slide, né? O significado do amarelo ele pode variar em diferentes culturas. Em algumas culturas, o amarelo pode ser associado a aspectos positivos, enquanto a outras com conceitos menos favoráveis. Aí eu trouxe para vocês aí aqueles esqueletos, né, mexicanos que usam muito essas cores primárias, né, para que a gente possa gerar contraste. Tem ali um verdinho, tem ali algumas outras cores que não são as primárias, mas você vê que a maior parte dele é formado por cores primárias que gera aquele entusiasmo, né? Você vê que é uma imagem de morte, né, um crânio, mas que ele traz uma certa alegria, né, dentro dele ali, de alguma maneira. E aí a gente entra no humor, né, o efeito do amarelo sobre o humor. O amarelo, como a gente viu anteriormente, pode influenciar o humor e o bem-estar. Ele pode criar uma sensação de calor e conforto, mas aí começam as coisas negativas que a gente tem que se atentar e ter cuidado. Ele pode criar uma sensação de calor e conforto, como a gente falou, mas em excesso, especialmente em tons brilhantes, pode se tornar avassalador. E, gente, avassalador pode ser bom ou ruim, né? Se eu estou querendo um ambiente mais descontraído, mais alegre, com mais energia, avassalador é bom. Se eu estou num hospital, se eu estou numa clínica, se eu estou numa escola, tendo uma aula de muita concentração, avassalador é ruim. Então tudo depende do contexto e do ambiente e do objetivo, né, que a gente tem com aquilo. Próximo slide, a gente vai falar sobre intelecto e concentração. Então por isso eu trouxe uma sala de aula, né, com a parede amarela e as carteiras amarelas, né? Então alguns estudos sugerem que o amarelo pode melhorar a concentração e estimular o intelecto. Pode ser útil em ambientes de aprendizado e escrita, como salas de aula e biblioteca. Só um parêntese aqui, pessoal. A gente está desenvolvendo agora um algoritmo de aprendizagem para ser analisado com eletrocefalograma e ressonância magnética e eye tracker, né? Então as crianças vão colocar o equipamento, vão ter as aulas, né? E a gente vai conseguir analisar o aprendizado dela. Quais estímulos melhoram o aprendizado, quais pioram o aprendizado. Nos nossos primeiros testes piloto, a gente já conseguiu, digamos assim, corroborar com uma informação do que o contraste é capaz de atrair atenção. Então, normalmente, quando você tem uma cor atrás desse quadro branco, como é o caso, o próprio contraste entre a parede e o quadro branco auxilia na atenção da criança. Lembra? Contraste é igual a atenção. Então, quando você pinta a parede atrás do quadro de uma cor, né, que gere contraste com o quadro, então, por exemplo, esse amarelo aí com o quadro branco,
ou se fosse um quadro verde, por exemplo, uma cor, aí poderia ser até o branco, né, porque o verde causa contraste, mas as cores mais iluminadas, elas auxiliam, né, nesse contraste quando você vai ter que escrever algo em cima. Por quê? Porque as cores mais iluminadas, elas têm mais branco. Então, quando você tem ali o branco com algo escrito por cima em outra cor, gera o contraste. Você imagina aí nessa sala que tem a parede amarelona, que já gera um contraste para o quadro branco, você vê ele com muita facilidade. E aí agora você vai utilizar ali uma caneta pilô preta, verde, vermelha, enfim, né, para poder escrever no quadro. Olha o contraste que isso vai produzir. Então, o contraste do quadro com a parede já atrai atenção para o quadro, e o contraste da caneta com o quadro vai atrair atenção para a letra, para aquilo que está escrito, para o desenho que está ali no quadro, certo? Então é por isso que não só o amarelo, né, como o contraste de outras cores no ambiente de aprendizado ajuda as crianças, adolescentes e adultos a prestarem atenção no quadro, tá, pessoal? Então, só uma informação importante para você aí do outro lado. De acordo com a Arte e Ciência del Color, do J. Benz, ela corresponde à idade de 20 a 30 anos, que é a idade da força, da potência e, olha aí, pessoal, uma conotação negativa da arrogância, né? Então, aquela pessoa, né, com o nariz muito em pé, você pode utilizar de alguma maneira a cor amarela para poder representar essa arrogância. Obviamente, não vai ser na cara de uma pessoa simpática, como está aqui, né, na nossa foto. Você poderia pegar uma pessoa, por exemplo, com o nariz em pé, com aquela cara de superioridade, que a gente já usou imagens parecidas em outras aulas aí para trás, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem que nenhum estímulo sozinho é capaz de gerar a emoção que a gente pretende. Às vezes, ele pode ser aquele estímulo final, que foi o mais importante para gerar a emoção que a gente pretende, mas dificilmente um estímulo isolado vai ser capaz de gerar a emoção que a gente pretende, tá, pessoal? Outra questão aqui relacionada ao livro Que é Memória, do Ralph W. Gerhard, ele contribui para o maior poder de memorização da cor, ou seja, no aprendizado e na retenção. Os estudos mostram que o uso da cor amarela, especialmente em destaque, pode ajudar no processo de aprendizado e na retenção de informações. Por exemplo, destacar palavras-chave em amarelo em material de estudo pode ajudar os alunos a focar em informações importantes. Então, aquele famoso marca-texto amarelo que você usa para destacar, para sublinhar aquelas coisas mais importantes da apostila, do caderno, né, ou de um livro, ela te ajuda a chamar atenção justamente por ser amarela, né? Você sabe que tem outros marca-textos que são verdes, laranja, de tudo que é cor. Porém, o amarelo, ele, de acordo com os estudos, é o mais eficiente para isso, tá, pessoal? Ele é uma cor associativa também. Então, a cor amarela, ela pode estar associada a conceitos de alegria e otimismo. Essas associações emocionais podem influenciar o modo como as informações são codificadas na memória. Então, as informações apresentadas em um contexto amarelo podem ser recebidas como mais agradáveis e memoráveis. Então, você vê aí, a gente colocou um exemplo com o telefone aí do WhatsApp Business da DNA Hub, e tá lá o ligue agora com o telefone. Então você vê que existe um grande contraste aí, existe um grande enaltecimento do pictograma do telefone e do telefone ali como um todo. E o ligue agora, ele fica ali como uma leitura de segundo plano, né? Você consegue ler ele tranquilo, você lê com muita facilidade todo o contexto, mas o que chama muita atenção é o pictograma e o telefone. E o ligue agora, ele complementa ali a mensagem que a gente está passando. Então, informações apresentadas em contexto amarelo podem ser percebidas como mais agradáveis e memoráveis, e aqui para enaltecer ainda mais isso eu usei o preto. Beleza, pessoal? Aplicação na educação. A gente já falou de algumas, né? Mas a cor amarela, ela é frequentemente usada em ambientes educacionais, como a gente já falou. Salas de aula, materiais didáticos, né? E isso pode ser devido à crença de que o amarelo estimula o intelecto e a concentração, o que pode ser benéfico para o aprendizado e a memória. Então, coisas que a gente já falou nos slides anteriores, mas agora num recorte exclusivo para a educação, né? Então, pode ser utilizado em salas de aula e materiais, né? E ele vai ajudar na concentração, e esse auxílio na concentração é um benefício para o aprendizado e para a memória, certo? Então, se eu tenho mais concentração, eu vou ter mais foco naquele estímulo que eu estou recebendo. Se eu tenho mais foco naquele estímulo, significa que eu estou gastando mais energia para metabolizar as informações que ele está trazendo no meu cérebro.
E se eu estou gastando mais energia para metabolizar as informações, o meu cérebro vai falar, poxa, está gastando um monte de energia com esse objetivo, então aquilo ali é importante para ele. Então, ela vai facilitar no aprendizado e na memória. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse seria o caminho cognitivo que a gente pode traçar da cor amarela, tá bom? Em resumo, existem algumas evidências que sugerem que a cor amarela pode ter um impacto positivo no aprendizado, na retenção de informações e na memória, especialmente quando usado com moderação e de forma estratégica. Não vai botar o ambiente completamente amarelo, que isso não vai te ajudar, isso aí vai te prejudicar. Então são detalhes e, obviamente, depois que você colocar esses detalhes, é interessante que você mensure isso de alguma maneira, nem que seja com uma pesquisa de opinião. Óbvio que a gente sabe que já foi comentado aí, se eu não me engano, na aula de analista em neurobranding, que tem um estudo do Kahneman e do Tversky feito em 2002, e eles demonstram que 70% das pessoas que respondem, das perguntas, né, das pesquisas feitas com questionários de autoavaliação, ou alguém perguntando a uma pessoa o que ela sentiu, o que ela gostou, o que ela não gostou, 70% dessas respostas são mentiras, exageros ou minimizações. Então, parece ser interessante que você utilize outras formas mais subjetivas, como, por exemplo, o equipamento de eletroencefalograma, ressonância magnética, eye tracker. Porém, se você o que acontece é que provavelmente você não tem esses equipamentos, né, à sua disposição. Então é interessante que você observe e tente analisar outras questões relacionadas àquele ambiente, né? Por exemplo, se você estiver analisando aprendizado, testa uma pessoa que vai aprender um determinado conceito num ambiente mais amarelado e outro menos. E aí você vai entender, de acordo com as respostas, por exemplo, de uma prova, o que foi bom, o que foi ruim, se o ambiente ajudou ou não, e obviamente você vai ter que entender o contexto com aquela pessoa. Às vezes passou alguém, gritou no corredor, e isso pode ter prejudicado a experiência como um todo. Por isso que é importante que você sempre analise o contexto, né, e use isso para mensurar. Nas aulas Analista em Neurobranding, a gente vai explicar para vocês até como desenvolver algoritmos para poder analisar essas nuances, né? Às vezes a pessoa olhou para o lado e voltou o olhar, e isso pode ter prejudicado a experiência. Como é que você pode calcular isso matematicamente? Na aula Analista em Neurobranding, nas aulas finais, a gente está falando sobre isso, ensinando vocês a criarem esses tipos de algoritmo, a poder vincular esses valores matemáticos a algum estímulo que você tenha recebido do ambiente e assim por diante, tá, pessoal? E aí, continuando aqui, no entanto, mais pesquisas são necessárias para entender completamente como a cor amarela afeta na memória e na cognição. Então é por isso que a gente também faz as nossas pesquisas aqui, para que a gente possa corroborar com você aí do outro lado e também, né, com a ciência como um todo. De acordo com a significação das cores de Abby Klein, Saburo Orba e Deriberé, e o Van Clock, né, não posso esquecer de ninguém, pelo amor de Deus, né, autores tão importantes, ele vai falar sobre a sensação cromática da matéria, né, flores grandes, terra argilosa, palha, luz, topázio, verão, limão, chinês, calor de luz solar, né, e da parte afetiva, a iluminação, o conforto, o alerta, o gozo, o ciúme, o orgulho, a esperança, o idealismo. Aí a gente falou, egoísmo, inveja, ódio, né? Então, fatores negativos. A gente vai falar de adolescência, espontaneidade, de variabilidade, de euforia, originalidade e expectativa. Então, de acordo com a utilização do amarelo, a gente vê aqui, a gente pode ter sensações cromáticas de matéria, né, de coisas materiais e também de coisas afetivas. Eu gostaria de trazer aqui um parêntese, porque ali está no chinês, né? Porque há muitos anos atrás, embora a China, né, ela tenha a bandeira vermelha, não sei por que os chineses eram tidos como um povo amarelo, né? Bom, pessoal, dando continuidade, o amarelo deriva do latim amarilis e simboliza a cor que irradia em todas as direções. Isso provavelmente, pessoal, por causa do sol, não é verdade? Então, o Sol, por mais que ele gere uma luz branca, a gente vê ele como amarelo. Quando existe um crepúsculo, alguma coisa do tipo... Crepúsculo não, quando existe um eclipse, né, alguma coisa do tipo, a gente vê o amarelado do Sol, né? Então a gente sabe que o Sol é amarelo, embora a luz que ele propaga seja branca, né? Então, com certeza, os povos antigos ali derivaram do latim amarilis, simbolizando o Sol, não é verdade? Por isso que a gente trouxe aí um Sol
para vocês darem uma olhada. De acordo com as experiências publicadas no livro The Effect of Color in Apparent Size in White, do CJ, né, que basicamente significa, né, o efeito da cor, o efeito da cor aparente, né, no peso e no tamanho. Então a gente vê aí que a cor branca é a mais leve, depois vem o amarelo, depois o cinza, o vermelho, o azul, o verde e o preto. Obviamente existe um matiz, né, existem aí diversas cores que a gente poderia utilizar aí entre uma e outra, né, poderia analisar, mas basicamente aí a gente tem as cores primárias, né, pessoal, que vão dar lugar às cores secundárias. E aí a gente tem também aí o branco e o preto, que vão clarear, né, iluminar ou escurecer essa cor. E a gente tem aí o verde, né, que ele é uma derivação da mistura do amarelo com azul, mas é uma cor muito preponderante na natureza. E o cinza, né, pessoal, que ele basicamente é aí uma interface entre o branco e o preto, né, mas é uma cor muito utilizada. A gente tem ferro, a gente tem um monte de elementos aí cinza, né? Meu computador, por exemplo, é cinza, tem os carros cinzas, né? E aí por diante, tá? Só para a gente poder justificar por que não tem todas as cores aí, por que o CJ não quis analisar uma gama infinita de cores, tá, pessoal? De acordo com o livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação, do Modesto Farina, a cor amarela pode ser usada na medicina da seguinte forma. Ela influencia no sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, assim, nos dois sistemas nervosos, né, pessoal? Tanto no sistema nervoso parasimpático, que está relacionado ao bem-estar, quanto ao sistema nervoso simpático, que está relacionado à luta e fuga, né? A preparar o corpo para um momento estressante, digamos assim, né? Então, ele aumenta a pressão arterial e os índices de pulsação e respiração. Então, por isso que a gente fala que ele é uma cor excitante, dá alegria, né, etc. Porque quando você aumenta a pressão arterial, o índice de pulsação e respiração, significa que você está consumindo mais energia, né, do ambiente, né? Você está aumentando aí a pulsação, seu coração está batendo mais rápido, está mandando mais sangue para as áreas do corpo, né? A respiração é a mesma coisa, se ele está mandando mais sangue, você precisa nutrir esse sangue, né, com oxigênio, então a sua respiração também vai ficar maior, né, vai ficar com um intervalo menor, né, do tipo diferente de uma respiração profunda, que é, né, então diríamos que ela está mais relacionada a essa respiração mais rápida, com menos intervalo de tempo. O excesso desse amarelo, é aí que a gente fala, né, sobre as conotações negativas do amarelo. O excesso favorece indigestão, gastrite e úlceras gástricas. Geralmente produz enjoo, como eu falei lá no início, né, nos passageiros, quando no interior de um veículo, aí nós estamos falando de carro, avião, ônibus e aí por diante. E é considerado um restaurador dos nervos, né, pessoal? Então, talvez aí pelo fato dele promover uma maior ação nervosa, ela pode auxiliar aí na restauração deles, né? Igual quando você pega ali uma máquina velha e bota ela para funcionar, e aí você vai vendo as coisas onde está tendo um barulhinho esquisito, alguma coisa, e você vai ajustando ali, né? Obviamente, né, isso é uma explicação, né, muito, muito de zoeira, assim, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que, por ser um restaurador dos nervos, ele pode ser uma cor utilizada em ambientes que tenham problemas, né, nesse sistema nervoso, né? A gente sabe que existem diversas doenças que sejam neurodegenerativas ou não relacionadas ao sistema nervoso. Então, de acordo com Modesto Farina, né, a pessoa estar presente em ambientes com essas cores pode ser positivo. Obviamente, a gente tem que testar e analisar tudo, né, pessoal? A gente está falando aqui de ciência e não de achismo. Então, é isso que a gente quer sempre propor. A psicodinâmica da cor amarela envolve o estudo das influências psicológicas e emocionais associadas a essa cor, certo? Então o amarelo é uma cor vibrante, cheia de significados psicológicos interessantes. E aí ele traz, que a gente já falou anteriormente, alegria e otimismo, né? Frequentemente associado a otimismo e felicidade. Porque essa pode a sua luminosidade, que provoca um brilho, né? E evoca um sentimento de positividade e é frequentemente usado para transmitir uma sensação de bem-estar e humor. A gente já falou praticamente de tudo isso aqui. Energia e estímulo. O amarelo é uma cor que pode aumentar a energia e estimular a mente. Também falamos sobre isso. Ele pode ser usado para criar um ambiente vibrante e estimulante,
sendo uma escolha comum em ambientes criativos e locais de trabalho onde se deseja promover a atividade mental, né? Então, lá outros livros que não foram Psicodinâmica das Cores já trouxeram essas informações para a gente. Então é legal que a gente vai vendo que os autores eles começam a entrar, digamos, num consenso, mesmo que não seja um consenso combinado, né? Porque alguns desses livros foram escritos anos de outros, provavelmente a maioria desses escritores não se conhecia entre si, né? Mas é legal quando a gente vê que pesquisadores diferentes encontram às vezes as mesmas respostas. Isso é ciência, pessoal. E essa é que é a magia da ciência, que a gente consegue ver o mesmo resultado, ou resultados muito semelhantes, sendo analisados por diversas pessoas do mundo inteiro em conotações diferentes, né? Mas ali, digamos que sobre a mesma condição de temperatura e pressão, não é verdade? Então, essa é a magia da ciência, é isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Que a gente, sempre que for utilizar uma informação, é importante que a gente analise quais são as outras pessoas que também falam essa informação, para que a gente tenha uma análise crítica sobre ela. Não só pegar uma informação e colocar nas redes sociais ou colocar numa estratégia, porque isso pode ser muito prejudicial, tanto para você, quanto para a sua carreira, quanto para os resultados do seu projeto, certo? Comunicação e criatividade, a gente também já falou sobre isso, né? O amarelo é associado à comunicação e à criatividade, pode ser usado para promover a expressão criativa e o pensamento inovador, sendo comum em ambientes de aprendizagem e design. E a questão da visibilidade e da atenção, né? Devido à sua luminosidade, a cor amarela é altamente visível e chama atenção. Por essa razão, é frequentemente usada em sinalizações como placas de trânsito e avisos de preocupação para garantir que as informações sejam notadas. Então, lá um dos primeiros slides dessa aula, a gente falou bastante sobre isso, né? A gente basicamente decupou aqui uma placa de sinalização e toda a questão cromática envolvida na seleção daquelas cores e o objetivo que aquelas cores têm com a gente, né, que está ali do outro lado vendo as placas, beleza? Alerta e vigilância. O amarelo também pode estar associado a um senso de alerta e vigilância. Isso se reflete no uso em situações de alerta, como coletes de segurança e equipamentos de proteção. Bom, eu vim do mercado offshore, né, pessoal? Eu projetei móveis para navios da Petrobras e navios que são utilizados pela Companhia Brasileira de Offshore, que quando a gente está desenvolvendo esse vídeo aqui da aula da cor amarela, ela hoje é a segunda maior companhia de navegação do mundo e já está chegando em primeiro lugar aí. Faltam 4 naviozinhos para ela chegar em primeiro lugar. Então os EPIs, né, a gente está acostumado a ver muitos coletes, coisas de sinalização, utilizando a cor amarela. Outras vão para a cor alaranjada, né, mas sempre tem o amarelo ali no meio, né? Até algumas que utilizam a cor verde, a gente sabe que o verde e o azul, né? O verde, na verdade, é a mistura do azul e do amarelo. Então a gente vê que sempre em sinalizações, em coisas de alerta, de vigilância, o amarelo está presente, nem que seja uma cor primária para derivar uma cor secundária, beleza? Isso, pessoal, essa explicação de cores primárias, secundárias está lá na nossa aula 1, beleza? Outra questão é o apego cultural, que a gente também falou no início dessa aula. As associações culturais podem influenciar a interpretação do amarelo. Por exemplo, em algumas culturas, o amarelo pode simbolizar prosperidade, enquanto outras podem sinalizar conotações bem diferentes, tá, pessoal? É importante notar que as reações à cor amarela podem variar de pessoa para pessoa e dependem do contexto que ela é usada, certo? Isso aí tá ok para todo mundo. Além disso, tons diferentes de amarelo, por exemplo, o amarelo claro versus o amarelo mostarda, podem provocar emoções ligeiramente diferentes. Portanto, a psicodinâmica da cor amarela é multifacetada e complexa, influenciada por fatores culturais e individuais. Ela desempenha um papel significativo no design, na publicidade e na comunicação visual, que eu acredito que seja o objetivo da grande maioria dos alunos aqui, né, das pessoas que estão na nossa comunidade. Adaptação ao ambiente, né? Então o amarelo não tolera frustração de desejos, né? Ela está relacionada ao sentimento de empatia, de aspiração e de alta personalidade. É a segunda cor preferida pelos homens casados e solteiros e por mulheres solteiras. Uma das cores de roupa preferida pelas mulheres solteiras. Aí a gente traz aí uma imagem, né, de uma mulher com um vestido amarelo trazendo um champanhe e aí praticamente te convidando aí do outro lado para tomar um champanhe, né? Então, a gente trouxe essa imagem justamente para fazer essa representação.
Deve ser utilizada para se sentir menos calor em regiões quentes e é utilizada por artistas no norte do Brasil. Uma das explicações, pessoal, é que a cor amarela ela é muito luminosa, né? Então ela tem muito branco. E a cor do sol, como a gente sabe, ela é uma luz branca. E a gente sabe que as cores elas são refletidas pelos objetos, no caso até pelas roupas. Então uma cor amarela na roupa, ela tem muito branco que vai refletir a maior parte da luz solar e não absorver, como no caso a cor preta, né, que absorve essa luminosidade e aí pode trazer mais calor, né? Uma sensação maior de calor para a gente que está utilizando a cor preta debaixo do sol, do que para quem está utilizando uma cor amarela, uma cor branca, né, debaixo do sol. Utilizadas por artistas do norte do Brasil, né? Então aqui é um resultado de pesquisa que foi desenvolvido também, né? E na publicidade ela é uma cor visível à distância e estimulante. É uma cor imprecisa, pode produzir vacilação no indivíduo e dispersar em parte sua atenção, por isso é necessário sempre ter cuidado e analisar se o impacto que você desenhou para aquela cor é o impacto que a pessoa está tendo lá do outro lado. Não é uma cor motivadora por excelência, então aqui nessa publicação a gente já vê um contraponto com outras cores que falam que é uma cor da espontaneidade, né, e tal, de coisas que são relacionadas à motivação, né? Então a gente vê aqui uma dicotomia entre autores, e esse aqui é o legal também, além da gente encontrar autores que corroboram em suas pesquisas, a gente vai encontrar também autores que encontraram informações diferentes, e aí é importante você entender por que eles encontraram essas informações diferentes, né? Talvez até tendo acesso às suas pesquisas e podendo ver, esse aqui analisou 100 pessoas, esse analisou 10, esse analisou 1000, esse analisou 5. Né? Então a gente vai ter uma qualificação daquela pesquisa se a gente puder ter acesso a ela e entender um pouco melhor sobre isso. E, gente, essas pesquisas aí é só se botar no Google Academics, tá, pessoal? Aqui a gente tem os autores, tem o nome dos pesquisadores, né? E você também pode colocar no Google Academics, buscando lá pesquisas com cores, né? Pode colocar em inglês, que vai ser mais fácil de você encontrar, tá? Fica aí a dica. Combinado com preto pode se tornar eficaz, como a gente falou, né, da sinalização, aplicado em anúncios que indicam luz e aconselhável em superfícies muito extensas. É a cor predominante em embalagens de gorduras vegetais, leite em pó, massas alimentícias, né? Essa é macarrão, esse tipo de coisa, você vê que é até pela cor da própria massa, né? Frutas e compotas em geral, queijos, sorvetes, cerveja, desculpa, gente, cerveja, não é cereja. Cereja é vermelhinha. Tá até lá na aula do vermelho também, com uma cor predominante dessas aplicações, né? E também levando essa fruta como um exemplo, né, da cor vermelha. Então é cerveja, pessoal, cerveja, até pela cor da cerveja também. Inseticidas, cosméticos e alguns cigarros, né? A gente vê que aqueles cigarros que são mais fortes, eles têm o filtro amarelo, né, pessoal? Justamente para indicar que eles são mais fortes. E derivado de Lusher, em sua obra O Teste das Cores, indica o desejo de libertação, a cor que alivia, a mudança, leve e alegre. Ele é sugestivo e relaxante. Produz calor, luz solar e alegria espiritual. Seu conteúdo emocional é a vivacidade esperançosa. O amarelo vivo indica espontaneidade acorativa, projetiva, expansiva. Você vê que aqui no livro do Lusher, ele já traz uma conotação do amarelo muito diferente. É por isso que a gente traz aí essa senhorinha super simpática, com um sorriso gostoso e com a cor amarela, né? Tanto na blusa quanto nos seus óculos, ela usa um contraste muito eficiente de cores, que é o amarelo e o azul, né? E é isso, pessoal. Ela está aqui super feliz, sendo uma boa protagonista do texto que está ao lado, não é isso? E o comprimento de onda dela vai de 570 a 590 e a frequência de 525 até 505. E aí agora vamos dar uma analisada como é que funciona a cor a cor amarela, né? No eletroencefalograma e na ressonância magnética. Vamos nessa?